Eu ontem estava lendo um livro chamado A Ilíada, que é um clássico grego do poeta Homero. E na introdução desse livro tinha uma informação muito interessante, falando sobre a constituição das sociedades. Tinha lá falando que um país é um organismo composto pelas pessoas e que existe um espírito específico do país que é construído conforme o espírito da coletividade humana daquele país. Ou seja, um organismo ele é composto por células, né? Então as células compõem o organismo. Nesse caso, as células seriam os seres humanos, seriam os habitantes de um determinado local. Então, nesse texto introdutório do livro Ilíada, que eu estava lendo ontem, o autor ele estava entrando num raciocínio acerca da comprobabilidade da existência do filósofo e poeta da Grécia Antiga chamado Homero, porque existem muitas divergências entre os historiadores, entre os próprios leitores, né, acerca da existência do Homero. E existe uma questão, né, que as pessoas se perguntam se Homero realmente existiu ou se ele não passou de uma conjectura. Por que eles chegaram a esse raciocínio? Porque na antiguidade, né, principalmente naquela região da antiga Grécia, havia uma sabedoria popular que era como se fosse assim um inconsciente coletivo de um determinado povo, materializado em algum poema, em alguma música. Então a Ilíada, eles chegaram a essa conjectura de que existe uma possibilidade de que essa obra não tenha sido talhada pessoa, por uma pessoa, um escritor, mas que foi um grande compilado dos cantos populares daquela época, né? Foi uma sabedoria popular que talvez um grupo de pessoas, né, uma coletividade, tenha resolvido recolher isso numa plataforma de escrita, que no caso foi esse livro da Ilíada. Então, a Ilíada era o transbordamento de, de uma sabedoria popular, né? Era o espírito de um povo personificado num livro. Isso foi uma coisa muito interessante. Enquanto ao Homero, eu particularmente eu creio sim que foi ele que escreveu, que ele existiu de fato e escreveu aquela obra magnífica. Mas o que eu quero salientar aqui é o seguinte, justamente essa coisa do inconsciente coletivo de uma determinada região e da possível materialização desse inconsciente coletivo.
Porque se a obra, a Ilíada, quem não sabe, é aquela história, né, do grande herói Aquiles voltando para casa após a Guerra de Troia, que teve aquele episódio fantástico do cavalo de Troia, que os aqueus construíram um cavalo imenso de pau, que era oco por dentro, e eles resolveram entregar isso como um presente à cidade de Troia, como uma espécie de tratado de paz para finalizar a guerra. Então, mas isso era na verdade uma estratégia de invasão da cidade de Troia. Por quê? Porque o cavalo era oco por dentro. Então, os guerreiros aqueus se esconderam dentro desse cavalo e entraram dentro da cidade de Troia sem ninguém suspeitar. Realmente acreditaram que aquilo ali era um presente e tal. Mas era uma grande tocaia, uma grande armadilha. De maneira que os guerreiros, os aqueus, eles ficaram lá dentro do cavalo de Troia. Até que de madrugada, assim, eles ficaram esperando até de madrugada dentro do cavalo, bicho. Aí quando chegou de madrugada, eles saíram do cavalo e estupraram a cidade inteira. Saquearam, mataram, estupraram as mulheres. Foi uma coisa desgraçadamente bárbara. Bom, mas aí, só para não perder o fio da meada. Então, existe essa questão do inconsciente coletivo de um determinado local. E essa obra, a Ilíada, de certa maneira, ela era a expressão do inconsciente coletivo, a expressão materializada do inconsciente coletivo daquele povo, daquela época, daquela região. Ou seja, o espírito daquela coletividade, daquela época, daquela região, materializou-se na obra A Ilíada. É uma materialização do espírito daquela coletividade, que pode ter sido plasmada através do escritor Homero ou através de uma compilação de várias pessoas. Mas o fato é que a Ilíada é a materialização do inconsciente coletivo daquele povo daquela época. É o espírito daquele povo lá, os antigos gregos daquela época lá do Homero, é aquele espírito encarnado nesse livro, sabe? Encarnado ali. Então, a partir desse pensamento eu fiquei refletindo sobre o nosso povo aqui do Brasil, o povo brasileiro, sobre a índole do nosso povo brasileiro aqui nessa contemporaneidade, nesse ano de 2018. E eu fiquei, né, imaginando como que seria o espírito encarnado do nosso povo brasileiro, como seria uma materialização do inconsciente coletivo do povo brasileiro. Olha só que coisa bonita, passou acho que uma garça voando. Eu tô aqui naquele meu local de estimação, e hoje, graças a Deus, está maravilhosamente deserto. Amanhã, como é feriado, né, com certeza vai estar lotado isso aqui. Deixa eu filmar a minha cara aqui. Então eu fiquei imaginando, né, porra, como será que seria o inconsciente coletivo do povo brasileiro encarnado assim numa obra, numa expressão material? E isso me fez refletir sobre o próprio povo brasileiro, né, de um modo geral. Bom, então eu me vi ontem, numa terça-feira à tarde, com um livro aberto e lendo. Eu fiquei pensando, cara, que no Brasil,
num país como o Brasil consegue fazer isso, cara? Porque, infelizmente, nós estamos num local onde tudo está conjurado para desfavorecer quase que completamente uma ação tão simples como essa, que é você sentar numa tarde de terça-feira com um livro aberto e ler. Simplesmente isso. A atmosfera é completamente contrária a isso. Todo o contexto social, toda a índole do nosso povo, sabe? Dos nossos governantes, todo o espírito do povo brasileiro é algo que é totalmente contrário a essa ação tão simples de você, numa tarde de terça-feira, sentar e abrir um livro, né? Aí eu fiquei pensando como que seria a materialização de um espírito desse tipo, né? Deixa eu ficar ligado aqui porque acabou de passar um cara aqui atrás de mim. O sujeito desapareceu. Não sei nem pra onde o cara foi, mano. Nessa cidade aqui você tem que estar sempre ligado, porque você nunca sabe qual desgraça pode acontecer contigo. E algo que pode acontecer a qualquer momento, sob qualquer circunstância, em qualquer local, mano. E a cidade do Rio de Janeiro é uma síntese perfeita do Brasil, né? E é uma cidade dantesca, entendeu? Por mais que possua uma paisagem natural belíssima, um dos espetáculos naturais mais belos do planeta inteiro, a paisagem humana, a índole humana aqui do Rio de Janeiro, uma coisa realmente tenebrosa. Mas deixa eu ver se eu consigo resgatar o fio da meada que eu perdi aqui. Bom, então eu tava ali, né, ontem numa tarde de terça-feira, sentado com um livro aberto e lindo, né? Eu pensei, porra, se as pessoas pudessem ter um momento como esse, a mente do nosso povo, o espírito do povo brasileiro seria algo completamente diferente. Então eu fiquei pensando, porra, quem é que consegue fazer isso que eu tô fazendo aqui? Sentado numa tarde de terça-feira lendo um livro. Aí eu vi que ninguém sabe, porque tudo aqui no Brasil tá estruturado para impossibilitar que as pessoas consigam ter um momento como esse, de você abrir um livro, ler e adquirir uma instrução, entendeu? Isso é por conta de uma série de fatores, como por exemplo, o modo de vida do brasileiro, que é uma coisa totalmente inclinada para o desespero e para a escravidão. É um povo desesperado, um povo muito escravizado, que tem um alto custo de vida, um altíssimo custo de vida, para um salário medíocre, que não dá nem para você comprar um papel higiênico direito. Olha, a garça tá ali, ó. E aquele cara passou atrás de mim aqui de novo e eu perdi completamente o fio da meada do que eu tava falando, cara. Olha só que animal fantástico, cara. Bom, então, deixa eu tentar resgatar de novo. Eu tava lá, né, numa tarde de terça-feira, sentado lendo livro. Aí eu pensei, porra, por que isso é uma coisa tão rara de se acontecer com a maioria das pessoas?
E aí me veio essa coisa, né? Do espírito de um povo, né, cara? Que o espírito do povo brasileiro, ele foi colocado para ser algo antagônico a qualquer tipo de contemplação, de busca por conhecimento, de interesse por arte, por filosofia, sabe? Pelo lado sublime do ser. E aí, e eu fiquei pensando, pô, por que que é assim, né? É, aí nós temos nosso contexto social, que é uma coisa tenebrosa, sabe? É, são casas construídas uma colada na outra, não tem quase silêncio, é um povo barulhento, faz um barulho do caralho. E um monte de pessoas vivendo coladas no mesmo lugar, sabe? Carro, falta de educação. Então, e a luta pela sobrevivência, né? A luta pela sobrevivência é uma tônica no planeta inteiro, mas aqui no Brasil, em países como o Brasil, a coisa é muito mais intensa, cara. Porque aqui você tem um salário mínimo de R$ 1.000 para um custo de vida de R$ 5.000, assim, no mínimo, sabe? Então, realmente no Brasil a gente não pode ficar tentando tapar o sol com a peneira, não. Realmente no Brasil é tudo mais difícil. É, olha que maneiro, cara. Aquela ave, ela foi chamada por algum colega aí pra ir pra algum lugar. Então eu fiquei assim pensando, caralho, mano. Se isso não mudar, o país não vai mudar nunca, porra. Porque um país é composto pelas pessoas, pelos seus habitantes, sabe? E, e eu só tava ali ontem, né, numa tarde de terça-feira, lendo um livro e tendo essas reflexões, esses pensamentos, porque eu tô desempregado, né? Porque eu realmente meio que desisti completamente dessa coisa de... Porra, pra ter uma ideia, eu não consigo nem mais enviar um currículo, cara. Nem procurar emprego, assim, é uma coisa que nem mais passa pela minha cabeça, sabe? É um ímpeto que desapareceu dentro de mim, isso daí. Porque a minha alma se certificou de que é uma grande perca de tempo, sabe? De que não faz sentido ficar ali 8 horas, trancado num lugar, repetindo um monte de ações pra nada, basicamente, sabe? Então, mas é óbvio que eu pago um preço muito caro por isso. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. E aí, então, a gente percebe por que o Brasil é como é, entendeu? Porque ele foi estruturado para ser exatamente da forma como é, como ele se transformou. Aí hoje de manhã eu estava escutando um áudio sobre filosofia. Tem um professor, pô, o cara é muito interessante, é uma pessoa muito interessante, sabe? Ele se chama Alexandre Belei. Ele tem um canal no YouTube que ele fala mais sobre política, né? Porque é o que dá mais audiência. Mas ele tem umas aulas de filosofia que são muito interessantes, cara, que me despertam assim
muitos muitos insights. E ele falou sobre Pitágoras, tá falando uma coisa muito interessante sobre Pitágoras, né? Que o Pitágoras, ele deu um exemplo assim do espírito e matéria, sabe? Sobre a razão de ser do espírito e da matéria. Então, ele falou o seguinte, ele falou, bom, se você pegar a corda de uma lira, o que é a corda de uma lira, aquele instrumento lira, né? Que é basicamente uma harpa menor. Bom, se você pegar ali a corda de uma lira, ela é apenas uma corda de uma lira ali, se você deixar ela ali e tal. Agora, se você tocar essa corda, né, ela vai emitir um som, vai emitir uma vibração, um tom. E esse som que a corda emite é algo ali que está intrínseco à afinação daquela corda. Ou seja, aquele ente, a corda da lira, ela tem esse lado dela que é material, né? Que é apenas a corda, né? De uma lira. E tem esse lado transcendente, que é o som que ela emite. A vibração, a cor, o tom, o número. Que o Pitágoras ele faz essas associações muito interessantes, que tudo tem uma relação. Um determinado som é análogo a uma determinada cor, que é análoga a um determinado número. E eu, escutando isso, eu fiquei assim, refletindo, né, sobre a nossa própria alma e o nosso próprio corpo, sabe? Nosso corpo é como se fosse essa corda da lira, a corda da lira, mas existe algo transcendental ao nosso corpo. O nosso ser não se resume apenas a um corpo de átomos, sabe? A um corpo, esse corpo de carne, corpo físico. O nosso ser também emite, ele também possui uma vibração. Ele tem o som dele específico, o tom dele. Isso seria, a gente pode interpretar como sendo a alma, né? A alma ou o espírito. Se bem que na minha concepção o espírito é algo ainda mais transcendental a isso. E eu fiquei pensando também sobre astrologia, né? E quando você faz um mapa natal, você consegue ver ali todas essas suas características assim de alma, sabe? De espírito não, porque o espírito ele ainda está mais além ainda do que isso. É algo que não dá nem para você descrever. Mas no teu mapa natal astrológico você consegue ver, né? Qual que é o teu som, qual o som que você emite, qual que é a tua música, né? Inclusive o Pitágoras ele tinha esse conceito muito interessante de música das esferas, que era uma música que você podia ouvir, sabe? Que era uma música emitida pelas estrelas, pelos planetas, pelos corpos celestes. Mas essa música ela existe em absolutamente tudo, sabe? Essa árvore aqui, por exemplo. Essa árvore ela possui a música dela, que é a vibração inerente a ela. Que tudo emite uma vibração, cara. Tudo emite um som, emite uma música em específico. E aí, eu fiquei pensando que existe a possibilidade de você pegar o teu mapa natal astrológico
e você convertê-lo em sonoridade. Sei lá, você vê só um escorpião. Qual nota musical que isso se equivale? Esse posicionamento. Aí você vê ascendente em touro. Qual nota musical equivale a esse posicionamento? Aí você vê Lua e Vênus em Sagitário, na casa 8. Marte em Câncer. Aí você vê quais notas musicais são inerentes a esses posicionamentos, a essas energias. E a partir dessas notas musicais você cria um acorde, e esse acorde é provavelmente o acorde que te interpreta. É o acorde que você emite. É o teu som, a tua sonoridade. E acho que a partir disso dá até para você compor uma música de si mesmo. Se você conseguir estabelecer uma sequência de acordes baseados na interpretação do teu mapa astrológico natal, você conseguiria até mesmo compor uma música com a tua sequência de acordes inerente à tua alma. Isso é algo muito interessante, cara. E acho que é basicamente isso que eu queria falar aí. E sobre essa questão do inconsciente coletivo, é uma coisa que é muito interessante, porque vou ter que levantar um pouco aqui, que a minha bunda tá quadrada. Deixa eu ver se eu dou uma caminhada. Sei lá, vou finalizar esse vídeo aqui. Aí de repente eu gravo mais alguma outra coisa depois.